Olá pessoal, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Lições Bíblicas. Na data de hoje nós estaremos aqui lançando o terceiro vídeo, onde começamos na semana passada uma série que ela tem por objetivo ser longa, efetiva, obviamente, sobre o Evangelho de Mateus, seguindo aqui a fixação canônica sequencial do nosso cânon, do Novo Testamento, seja tanto nas Bíblias protestantes quanto Bíblias católicas. Mateus, comumente desde a tradição antiga, é o Evangelho primeiro na ordem sequencial do cânon, depois da fixação, sobretudo promovida após o Concílio de Nicéia em 325. No vídeo passado nós apresentamos aquilo que chamamos de questões preliminares. O que seriam então essas questões preliminares? A questão de datação, autoria, local de escrito, gênero literário, vocabulário, teologia do Evangelho, são preâmbulos informativos através de pesquisa acadêmica que, antes de adentrarmos expositivamente, versículo por versículo, trecho por trecho, perícope por perícope do Evangelho de Mateus, essas questões nos elucidariam e antecipariam uma compreensão mais contextual e histórica do próprio Evangelho. Recapitulando aqui em forma de síntese, no vídeo passado nós trabalhamos com a visão autoral de dois especialistas do Novo Testamento, sobretudo do Evangelho de Mateus. Para quem viu o vídeo e para quem assistirá agora, refrescarei a memória daqueles que assistiram e contextualizarei aqueles que não tiveram a oportunidade de entrar. Nós trabalhamos com a visão do biblista francês da Universidade de Montpellier, na França, Elian Cuvillier, que aponta a data de antes de 70, ou seja, a pré-destruição de Jerusalém, como o início da origem do escrito do Evangelho de Mateus, e também apresenta um processo redacional de acabamento entre os anos 70 e 80, provavelmente na Síria. Cuvillier também apresentou que, no início das origens pré-70, o Evangelho estava sendo destinado para um grupo específico, provavelmente a comunidade palestinense, judeus que haviam abraçado o cristianismo nascente. Então, portanto, seria uma comunidade judaica. E depois, em 70, de 80 a 90, era uma comunidade gentílica, provavelmente pessoas que saíram da religião da Síria, do paganismo, e abraçaram então o cristianismo. Viviano, ele apresentará o seguinte: ele reconhece que a fixação original escrita do Evangelho de Mateus é pré-70, porém ele determina e precisa uma data. Ele coloca a data 64 a 69 e diz que o Evangelho de maneira alguma poderia passar do ano 110. Qual é o critério que ele usou? Falamos disso no vídeo passado. Teófilo de Antioquia, um padre grego que viveu ali no início do segundo século. E também ele apresenta a questão da Academia Rabínica de Yamnia, ou Yavne. Viviano dirá o seguinte: se considerarmos, ou seja, se aceitarmos que o evangelista estava em debate, em polêmica, travando diálogos com a Academia Rabínica de Yamnia, então o Evangelho teria uma data plausível de redação, de fato, entre os anos 70 e entre os anos 80 e 90, tendo em vista que a Academia Rabínica de Yamnia, ela pega de 75 a 90. E ele cita até o caso ali da excomunhão da fórmula Birkat Haminin, que seria aqui uma maldição aos hereges. Viviano apresenta a hipótese de que parte dessa comunidade judaica estava saindo da comunidade mateana, melhor dizendo, havia saído da comunidade judaica ali da Palestina e receber essa fórmula imprecatória. Então aqui, a nível de síntese, nós apresentamos a visão desses autores. No vídeo de hoje nós permaneceremos sobre o posicionamento de Cuvillier e sobre o posicionamento de Viviano. Começando, tipicamente, mais uma vez, pelo posicionamento de Cuvillier.
Nós não colocaremos aqui diversos autores, a fim até de, didaticamente, não embaralhar a mente daqueles que nos ouvem. Então, você já vai ficar familiarizado com o posicionamento de Cuvelier e ficará familiarizado com o posicionamento de Thomas Viviano. É claro que esses autores aqui também, por se tratar de pesquisas acadêmicas, um da década de 60, que é o Viviano, e outro que já do século XX, começando ali em 2005, século XXI, melhor dizendo, eles trabalham com nomes, com pessoas de peso na erudição bíblica, sobretudo, repito, voltando aqui ao Evangelho de Mateus. No vídeo de hoje, nós trabalharemos aqui a questão da autoria. É claro que você, olhando de início, pode se perguntar, mas não está escrito lá que é o Evangelho de São Mateus, ou segundo escreveu Mateus? Bem, nós estamos apresentando aqui posicionamentos acadêmicos e veremos o que esses autores têm a nos informar. Viviano, de início, em seu escrito, ele abalizará a questão da autoria, apresentando aqui uma fonte seríssima, de peso e importantíssima. Por quê? Porque de cara, Cuvelier, melhor dizendo, Cuvelier, ele apresentará uma fonte patrística. O que seria uma fonte patrística? São afirmações de cristãos considerados pais da igreja, porque estão ali no cristianismo primitivo, da virada do primeiro para o segundo século, e essas fontes, historicamente, trazem muito peso. Então, a fonte que Cuvelier utilizará em sua obra é uma citação de Eusébio de Cesareia. Eusébio, que era bispo de Cesareia, que viveu ali entre o ano 260, a segunda metade do século III, e 340, a primeira metade do século IV. Inclusive, participando do Concílio de Nicéia, Eusébio, na sua famosa e clássica obra, até traduzida para o português, a História Eclesiástica, fará uma citação importantíssima que Cuvelier tomará em seu escrito. Eusébio, segundo Cuvelier, apresentará aqui o argumento de Pápias de Hierápolis, um bispo da localidade de Herápolis, hoje a atual Turquia, muito conhecido e muito citado por historiadores, biblistas, pesquisadores do Novo Testamento. E a citação é a seguinte: a terminologia é grega, mas a tradução se comporta da seguinte maneira. Diz Eusébio, citando Hierápolis acerca do Evangelho de Mateus. Mateus reuniu, então, em língua hebraica, os logia de Jesus, e cada um os interpretou conforme era capaz. Repetindo, Pápias de Hierápolis, sendo mencionado através de Eusébio de Cesareia na pesquisa de Cuvelier. Mateus reuniu, então, em língua hebraica, os logia de Jesus, e cada um, os outros evangelistas, obviamente, os interpretou conforme era capaz. Nós temos aqui de cara a informação, através de Eusébio de Cesareia, pelo filtro de Eusébio de Cesareia, de Pápias, bispo de Herápolis, que era um cristão do primeiro século para o segundo século. Alguns apontam até a sua data de origem, que seria pré-70, mas não determinam o seu ano de falecimento. Então Pápias, a pronúncia é um pouco confusa, Pápias de Hierápolis irá dizer que Mateus escreve numa versão original hebraico, e os outros evangelistas, tomando o uso dessa versão hebraica, irão interpretar conforme a habilidade de cada um. O que Viviano até reconhecerá ao comentar essa fonte patrística de Pápias de Herápolis. Porém, através da pesquisa, Viviano mostrará aqui uma problemática nessa afirmação de Pápias através de Eusébio. E Viviano dirá o seguinte, abre aspas, não existe, particularmente, traço nenhum de uma versão aramaica antiga do Evangelho de Mateus. Fecha aspas. Então, a afirmação de Cuvelier, escrevendo em 2005 na França, não sei, confesso, a que pé está essa discussão hoje sobre uma versão hebraica do Evangelho de Mateus, haja vista que eu não sou um especialista, mas eu dou aqui recortes panorâmicos, a fim de informar os
aos meus, informar aqueles que me ouvem, que de fato você não encontra na visão de Cuvelier nenhum registro sobre uma versão do Evangelho de Mateus em hebraico, que teríamos uma versão em grego, embora haja autores que defendam que o Evangelho foi escrito originariamente em aramaico. Então Cuvelier ele já apresenta uma problemática dizendo: não foi encontrado, não existe nenhuma versão aramaica, antiga, aramaica que corresponde também ao hebraico, do Evangelho de Mateus. E ele vai chegar então a uma máxima. Ele afirmará, Cuvelier, em seus escritos, que hoje a erudição acadêmica ela sustenta que o autor do Evangelho, embora você não consiga precisar, ele é de origem judaica. Até que nós não temos nenhuma problemática, porque a própria datação de Cuvelier e de Viviano apontam para o início da escrita ali, pré-70, em ambiente palestinense. Provavelmente aos destinatários que estão saindo ou que estão prestes a sair do judaísmo. Cuvelier também ele apresentará 3 critérios que comprovam que o autor é de origem judaica. Então, embora ele não esteja aqui pontuando quem seria o autor, esbarrando ou afirmando as questões de identidade, ele apresentará 3 critérios. O primeiro critério que Cuvelier apresenta é o seguinte: o Evangelho de Mateus, você encontra uma centralidade da lei. E ele citará aqui Mateus, capítulo 24, versículo 20. Essa citação está correta. E a modo de afirmação, eu lerei para vocês Mateus 24, 20, para vermos se de fato há aqui no Evangelho a chamada centralidade da lei, que seria o primeiro critério de Cuvelier, que demonstra que o autor ele é de origem judaica. Mateus 24, 20 diz assim: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Então temos aqui a questão do sábado como um elemento identificador de que o autor tinha essa preocupação com o Shabat, como norma de descanso e regulamentação para a sociedade judaica. Depois ele fala das citações do AT, como segundo critério. Citações do Antigo Testamento. E os versículos que ele usa é o capítulo 17, versos 21 a 27. Eu conferi lá, esses versos não falam de citações do Antigo Testamento. E por último, ele fala da missão circunscrita a Israel, citando o capítulo 23, 1 ao 3, que é aquele caso da polêmica entre Jesus e os escribas fariseus, que dentro de um pano de fundo histórico, Viviano apresenta como uma polêmica entre a comunidade mateana e o seu próprio evangelista com a comunidade rabínica de Yavne. Embora esses versículos não encontram-se na sua situação ocasional correta, de fato o Evangelho de Mateus é um evangelho que faz numerosas citações do Antigo Testamento, mesmo que as citações aqui sejam inverossímeis, e também é um evangelho que apresenta uma missão circunscrita a Israel. Nós temos o episódio da Sírio-Fenícia, nós temos o episódio do capítulo 10 e de primeiras ovelhas perdidas da casa de Israel, e alguns elementos que comprovam os critérios de Cuvelier, ainda que as citações elas estejam não colocadas corretamente. Passando esse princípio dos critérios, o Cuvelier apresentará a seguinte hipótese. Essa é a hipótese do autor. Ele vai dizer que o autor viveu no fim do primeiro século. Além dele ter uma identidade completamente judaica, esse autor aqui, ele vive no final do primeiro século. E ele usará aqui 5 elementos que demonstram que o autor está vivendo no final do primeiro século. O primeiro, ele diz que o autor utiliza Marcos como fonte. Se de fato essa afirmação ela é verdadeira, e pela maioria dos biblistas ela procede, tendo em vista que Marcos é o evangelho mais antigo, e isso é comum na maioria dos exegetas, então o evangelho seria aqui depois de 70, tendo em vista que o evangelho de Marcos é escrito ali nos anos 70. O segundo argumento que comprova essa afirmação de Cuvelier, de que o autor viveu no final do primeiro século, seria a pincelada, o retrato de um judaísmo reunido em torno dos fariseus.
Isso seria após 70, tendo em vista que com a destruição do templo em Jerusalém, cai um grupo religioso político da aristocracia, que são os saduceus. Os zelotas, eles são assassinados e alguns se suicidam, mas um outro grupo está emergindo com muita força, que nós teríamos aqui o farisaísmo junto com a escola rabínica de Âmina. Então, isso também sustentaria que o evangelho seria pós 70. Um terceiro elemento seria a multiplicação da expressão sinagoga deles, entre aspas, porque é uma citação bíblica. Isso aqui é um trabalho de garimpo de exegeta. O Cuvier, ele tem esse time aqui, ele percebe que essa multiplicação da expressão sinagoga deles, recorrente mais de 8 vezes, eu cito aqui só 3, capítulo 4 e 24, 9 e 35 e 10 e 17. Cuvier vai dizer que a multiplicação dessa expressão, a sinagoga deles, ela denota a separação entre a comunidade mateana e a sinagoga judaica, ou especificamente poderíamos falar da Academia Rabínica de Yamina. Um quarto elemento que ele utiliza aqui seria a alusão às perseguições. Ele cita aqui o capítulo 10, do versículo 16 ao 42, aquele episódio onde Cristo diz: vos expulsarão da sinagoga, sereis odiados, açoitados, vos perseguirão. Isso seria, na visão de Cuvier, um retrato do final do primeiro século, onde nós teríamos ali Domiciano como imperador, sucedendo, se eu não me engano, ali o imperador Trajano, onde há uma evidência histórica de que o cristianismo nascente está sendo fortemente abafado. E o último e quinto elemento seria a possível alusão à destruição de Jerusalém. E ele cita aqui 2 textos que batem de fato com essa afirmação de que esses versículos seriam uma alusão à destruição de Jerusalém. O primeiro é o capítulo 22 e o versículo de número 7 que eu gostaria de ler com você. É uma parábola, a parábola das bodas, onde está escrito: e o rei, aqui no contexto histórico seria Tito, invadindo Jerusalém. Tendo notícias disso, encolarizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas. Nós temos ali judeus, milhares, segundo Joséfo, são crucificados, os próprios zelotas se revoltam na cidade de Jerusalém, e o versículo termina que o rei incendiou a sua cidade. Seria aqui uma alusão velada a Tito, na visão de Cuvier. O outro versículo que ele usa é do capítulo 23, e o versículo é o 38, que diz: eis que a vossa casa, aqui é uma profecia, vos ficará deserta. Eu uso aqui a versão Almeida Revista Corrigida, uma alusão também à ignomínia, à destruição e a situação de calamidade de Jerusalém. Então aqui seria essa hipótese de 5 elementos de Cuvier, apresentando que o evangelho foi escrito no final do primeiro século, e ele também apresenta 3 critérios de que o autor tem uma identidade judaica. Cuvier também cita a fonte patrística, utilizando então Pápias de Herápolis, sendo citado por Eusébio de Cesareia em sua obra História Eclesiástica. Vamos então agora para a visão de Viviano. O que Viviano então teria a nos informar? De fato, e de início, Viviano já descarta a hipótese de uma testemunha ocular. Isso seria uma outra hipótese. Para a ideia de uma testemunha ocular, o que estaria em jogo implícito aqui é que há um discípulo escrevendo o evangelho do seu primeiro escritor, no caso aqui seria um redator, e nós estamos começando a avançar na percepção de uma escola chamada escola mateana, mas isso aqui nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, essa testemunha ocular, ela é descartada por Viviano, pelo seguinte fato: para haver uma testemunha ocular, Mateus não deveria usar nenhuma fonte, porque a testemunha ocular deveria ser o próprio Mateus. Viviano leva em consideração o seguinte: se Mateus usa como fonte o Evangelho de Marcos, então por que a necessidade de uma testemunha ocular? Se o próprio Mateus é a testemunha ocular daquilo que Marcos registra. Então isso aqui é um critério que Viviano usa. Para Viviano,
a hipótese de uma testemunha ocular, ela só tem validade quando afirmarmos que Mateus não tem por fonte o Evangelho de Marcos, mas que ele tem o seu próprio armazenamento das tradições orais que compunham o seu Evangelho. Isso aqui é interessante. Um segundo ponto que Viviano irá elencar aqui, e ele afirma, é que o Evangelho ele representa uma síntese amadurecida entre o Evangelho mais antigo, que é o de Marcos, e a fonte dos ditos. Em alemão aqui nós temos a expressão Quelle, ou na academia conhecida como a fonte que seria, junto com o Evangelho de Marcos, a fonte mais antiga, que irá influenciar tanto o Evangelho de Mateus quanto o Evangelho de Lucas. Mas isso seria bom para um próximo vídeo, nós falarmos sobre a fonte Q. Haja vista que nós temos aqui um pano de fundo histórico interessante, isso vem do mundo alemão, e você tem próprios biblistas que dentro da erudição sobre o Evangelho de Mateus, eles não estão tão de acordo com a fonte Q, mas seria aqui uma minoria. A maioria leva em relevância essa hipótese da fonte Q. Então, em síntese, Viviano irá dizer que nós teríamos o Evangelho como produto amadurecido, uma síntese entre o Evangelho de Marcos e a fonte dos ditos, no alemão Quelle, ou fonte Q. Agora aqui tem uma questão muito interessante, já indo para o final, que nós gostaríamos de trabalhar aqui. Viviano apresentará o que Cuvelier não apresentará. É claro que Cuvelier não desconhece isso, mas quem tratará é Viviano. Ele apresentará a modo de descrição e método como esse evangelista se entende e como ele apresenta a sua forma de trabalho. Ele apresentará um versículo paradigmático dentro do capítulo 3. O capítulo 13 ele é composto por 7 parábolas. Dentro de um contexto imediato, poderíamos perceber que o versículo 52 é o fechamento dessas parábolas. Então nós teríamos uma oitava e micro ou mini parábola, que ela encerra as 7 grandes parábolas. Nós estamos ali no contexto da parábola do semeador, é um capítulo muito grande. Então, na verdade, o que teríamos na visão de muitos biblistas ali, de alguns biblistas, era uma meta-parábola. O que seria essa meta-parábola? É uma micro parábola conclusiva, que ela tem por objetivo ensinar alguém ou alguns a compor e a elaborar parábolas. Por isso que alguns chamam de meta-parábola. Isso dentro de uma perspectiva de um contexto imediato. Depois você confira com calma o Evangelho de Mateus, capítulo 3. E a pergunta que é feita pelo Viviano, a modo de retórica, é a seguinte: o que o evangelista era? Ele era um mestre? Ele era um rabino convertido? Ele era um catequista ou ele era um escriba? Porque esse versículo ele é um versículo paradigmático. Gostaria de ler com você. Todos os especialistas dão atenção a esse versículo devido a uma tese que, se der tempo, acredito que iremos ainda apresentar hoje. É o capítulo 13, versículo de número 52. Na minha versão Almeida Revista Corrigida, esse versículo está assim. Fechando as 7 parábolas, diz: E ele disse-lhes, Jesus dizendo aos seus discípulos: Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então, há uma hipótese aqui de que o evangelista Mateus seria um rabino do primeiro século, provavelmente pré-70, ali na segunda metade, mas pré-70, antes da destruição de Jerusalém, convertido ao cristianismo, e esse rabino agora que conhece aqui o instrumental rabínico, especificamente Haggadah e a Halaká, que são formas de interpretar a lei judaica, ele agora passa a ser um catequista. Eu sei que o termo é um pouco anacrônico, isso será no segundo e terceiro século, mas esse rabino convertido, nessa hipótese, ele seria agora um catequista, e ele está ensinando um grupo, aqui você tem agora a ideia de escola, um grupo a utilizar o Antigo Testamento aplicado ao ensinamento de Jesus acerca do reino. Então teríamos a alusão aqui do final do versículo: coisas velhas do tesouro
e coisas novas. O que seriam as coisas velhas? É a utilização correta do Antigo Testamento, coisas velhas, apreendidas e reelaboradas e interpretadas à luz do ensinamento de Jesus numa tradição oral a respeito do reino de Deus, coisas novas. Então, o escriba Mateus, ele também chefia um grupo de escribas do reino dos céus, que são discípulos convertidos que elaboram parábolas. Eu falo isso a grosso modo, mas dando uma pincelada muito grande. Essa tese, na verdade, ela vem da Suécia. Ela vem da Suécia no ano de 1954. Um jovem de 33 anos, ele então defende uma tese de doutorado na Universidade de Uppsala. E esse jovem é o grande Christer Olofsson Stendhal, professor da Universidade de Harvard. E a sua tese é intitulada o seguinte: The School of St. Matthew, a Escola de São Mateus. O que o Stendhal ele irá elaborar aqui? Ele irá elaborar o seguinte: até hoje isso vinga, essa nomenclatura de escola mateana, ela é de Stendhal. Mateus, ele é financiado e apoiado por uma igreja local. Que igreja local então seria essa? Nessa igreja local, onde ele tem um apoio e ele tem um aceite de seu papel como intérprete com um grupo de discípulos, ele então está ensinando. Esse versículo aqui, Stendhal entende que é uma autodescrição velada de Mateus. Repare que os evangelhos eles não são parecidos com as epístolas paulinas, onde há uma autoapresentação de quem escreve. Exemplo, eu, Paulo, a Timóteo e a Tito. Ou as epístolas católicas, Pedro, da parte de Deus, a vós. Não. O único evangelho que você tem uma apresentação direta é o evangelho de Lucas. Na verdade, isso acontece em Atos, tendo em vista que Lucas e Atos formam uma mesma obra. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. É o evangelho de Lucas. Então, a apresentação de Mateus, na perspectiva e na visão de Stendhal, seria uma apresentação discreta e velada, registrada aqui nesse versículo. Todo escriba seria Mateus e a sua escola, que se torna discípulo. Eles se convertem agora, estão num processo de eles estão catequizando, é o termo anacrônico, ensinando e instruindo os cristãos que estão vindo do judaísmo. Ele é semelhante ao homem que tira coisas velhas, o uso do Antigo Testamento, e coisas novas, aplicados ao novo ensinamento de Jesus. Essa seria então o bojo da tese de Stendhal em Uppsala. Essa obra foi traduzida em 1968 nos Estados Unidos. Stendhal, sobretudo, ele é muito conhecido no campo do ecumenismo. Quando você pesquisa sobre ele, ele aparece muito sobre essa imagem do diálogo ecumênico, tendo em vista que ele era um biblista luterano. A Universidade de Harvard, ela é uma universidade em si ecumênica, ela tem essa perspectiva de abertura, mas Stendhal também está muito ligado à nova perspectiva sobre Paulo, a questão dos estudos paulinos. Mas essa ideia de escola mateana surge com Stendhal numa tese de 1954, em Uppsala, quando ele tinha apenas 33 anos. Então, apresentando essa hipótese e apresentando Stendhal, o que nós teríamos aqui a uma pergunta já para deixar entrevista o próximo vídeo. Stendhal afirma que Mateus e a sua escola, portanto a escola mateana, ela era creditada e apoiada por uma igreja local. Mas que igreja local era essa? Nós tínhamos aqui o que poderíamos chamar de pentarquia na antiguidade. A pentarquia eram 5 locais onde a igreja ela era conhecida como uma igreja matriarca, uma igreja de peso. Seria a igreja de Roma, a igreja de Constantinopla, a igreja de Alexandria, de Antioquia e de Jerusalém. Roma, Constantinopla e Alexandria nós ignoramos aqui. Provavelmente Mateus não tinha o apoio dessas comunidades aqui. Mas de Antioquia ele tem uma grande chance, tendo em vista que tanto Viviano quanto Cuvelier concordam que um grupo judaico, pós a destruição de 70,
migram para a Síria. Ou então que esse grupo de escribas começa em Jerusalém pré-70. Então, se acreditarmos na hipótese de Stendhal, citada por Viviano, Antioquia, provavelmente, ela teria uma forte posição como uma âncora aonde Mateus, uma igreja local, juntamente com a sua escola mateana, recebem aqui um grande apoio. Então, apresenta esse versículo do 53 do capítulo 13 como uma tese de Stendhal, de uma descrição velada do trabalho que Mateus faz e da sua descrição, um escriba do reino de Deus que se torna discípulo. Então, o vídeo de hoje foi um vídeo um pouco condensado, nós tivemos alguns contratempos, eu estou aqui me ajeitando muito porque não estou tão confortável assim, essa cadeira fica em falso, então me perdoe, mas eu acredito que eu consegui passar para vocês aquilo que eu propus, que foi um conteúdo ainda na esteira de Viviano, na esteira de Cuvelier. Então nós temos aqui critérios e hipóteses apresentadas por Cuvelier sobre a identidade do autor e sobre o período em que o autor escreve, e nós teríamos aqui então Viviano apresentando a hipótese de Christie Stendhal, de que haveria uma escola de escriba, provavelmente, na Antioquia, de que o Evangelho é um processo de maturação entre a compilação do Evangelho de Marcos juntamente com os ditos, a fonte dos ditos, que é a fonte Que, e nós temos aqui, por Cuvelier, a problemática da afirmação de Pápias de Herápolis através de Eusébio, tendo em vista que, segundo Cuvelier, não há nenhum registro de uma versão hebraica ou de uma versão aramaica do Evangelho de Mateus. Foram essas questões que eu trouxe aqui. Gostaria que você interagisse indo lá no seu comentário. O objetivo é esse, que você assista ao vídeo, pondere, critique. Eu estou aqui reproduzindo, nada é original, eu estou reproduzindo o posicionamento de autores. Para isso requer uma certa atenção da minha parte. Peço que você aqui deixe o seu comentário lá. Fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço.